Sente medo excessivo em lidar com questões financeiras, tais como organizar o planejamento, o orçamento mensal, abrir suas correspondências relativas às dívidas, às faturas que precisam ser pagas. Você não quer nem ouvir falar de mercado financeiro, bolsa de valores, qualquer coisa sobre investimentos? Então, provavelmente, você tem um probleminha a ser superado: agorafobia financeira. Fica aí, porque a aula de hoje vai tratar justamente sobre esse assunto. E isso poderá te ajudar. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. Pois é, muita gente não quer nem ouvir falar de mercado financeiro, não quer ouvir falar de planejamento, não quer abrir as contas, procrastina as contas que precisam ser pagas, não quer nem ouvir falar de guardar dinheiro para investir, não quer saber de bolsa de valores. Por isso, gente, é muito importante que a gente conheça o que significa agorafobia financeira. Mas o que é agorafobia financeira? O que significa isso? O que isso quer dizer? E como eu me enquadro dentro desse universo de pessoas que corre do mercado financeiro, que corre das preocupações financeiras como o diabo corre da cruz. Então, para responder essa pergunta, vamos ao que nos interessa. Pessoal, agorafobia financeira é, portanto, o medo excessivo de lidar com questões financeiras, tais como eu já havia dito: planejamento financeiro, o orçamento da família, certo? O controle financeiro. Não quer ouvir falar, né? Faz de conta que isso não existe. Abrir, por exemplo, as correspondências das faturas, dos cartões, sei lá, das dívidas que precisam ser pagas. Procrastina sempre, vai empurrando com a barriga. Não quer nem ouvir falar de guardar dinheiro, tampouco de investimentos. Mercado financeiro, vai para lá, não quer nem ouvir falar, ainda mais de bolsa de valores. Portanto, gente, a agorafobia financeira é um tipo de ansiedade ligada justamente à insegurança econômica. Se você sente, né, carrega esses sentimentos, provavelmente você tem agorafobia financeira, tá certo? E isso precisa ser, portanto, superado. Mas antes de falarmos de superação, quais são as causas da agorafobia financeira? A primeira causa, gente, como vocês podem acompanhar aí na sua tela, a primeira causa, sem dúvidas nenhuma, é a falta de educação financeira. Olha só, em casa, nossos pais nunca falam de educação financeira, de controle financeiro. Quando fala de dinheiro, né, é sempre reclamando, é sempre, não é, dizendo que as coisas estão difíceis e nunca buscando caminhos, não é, maneiras de ter sempre saldo, não é, positivo na conta. Então, não se fala em casa.
pouco nas escolas, né? São poucas as escolas, raras, posso até dizer, que não querem nem saber, não tratam nunca desse assunto, tá certo? Então, esse é o primeiro ou a primeira causa. A segunda são as experiências negativas que muitas pessoas passam por elas, como perdas de dinheiro ou dívidas acumuladas, que é um verdadeiro terror para a vida dessas pessoas. E claro, gente, a gente não pode negar que a instabilidade econômica e a volatilidade dos mercados financeiros pode sim ser outra causa, não é? Juntamente com essas que eu acabei de falar. Então, essas são algumas causas, não é? E muitas vezes nós não temos consciência, né, de onde está vindo esse medo, o que é que provoca esse medo na gente. Mas vamos adiante para saber quais são os sintomas da agorafobia financeira. Como é que a gente pode perceber se tem ou se não tem esse probleminha, né? Essa ansiedade, não é? Esse problema de ansiedade por causa da insegurança econômica. Vamos lá. Então, como você pode observar, a primeira coisa, olha só, tem gente que sente desconforto físico, como palpitações no coração, acelera, tá certo? E até sudorese, começa a suar o corpo, as mãos, ele sente febre, é um problema. Então, primeiro, portanto, são os desconfortos físicos, né? Que a gente pode sentir, algumas pessoas podem sentir. Será que você sente isso? Se você sente, você precisa superar. Agora vamos para os comportamentos, tá certo? Os comportamentos, como você, digamos, se comporta diante dessas questões financeiras. Por exemplo, se você é do tipo que procrastina sempre, né? Essas questões relativas às suas finanças, né? As finanças de sua casa, as dívidas que você tem que pagar, né? As compras que você tem que pagar, enfim, se você faz isso, provavelmente é o primeiro sintoma que você tem agorafobia financeira, tá certo? Outra coisa, o medo, por exemplo, de abrir as faturas, né? Ou realizar as transações financeiras que são necessárias para, né, o controle financeiro, para a organização financeira. É um outro problema. Esse é um outro problema. Bem, e claro, evitar qualquer tipo de investimento. Não quer nem saber. Se alguém fala, acha sempre que isso não é para você, que isso é um mundo obscuro e que você não tem, digamos, né, possibilidades de entrar neste mundo aí, tá certo? Então, esses são alguns sintomas, portanto, desse probleminha. Mas há como a gente superar, assim como a gente superar. E como é assim, aliás, há sim alguns impactos que essa procrastinação, esse medo, né, esse não querer nem ouvir falar, né, de questões relativas a finanças, a investimentos, a bolsa de valores, a organização financeira, vai ter impactos diretos na sua vida. E eu quero que você acompanhe exatamente isso aí. Quais são os impactos que isso pode provocar na sua vida? Primeiro impacto, pessoal, é que essa inércia pode levar você a perdas de prazos em pagamentos de contas. Pode levar você a agravar a situação financeira recebendo multas e juros, tá certo? Sobre as contas atrasadas. Depois,
pode levar você a perdas de oportunidades de melhorar a sua vida financeira, como, por exemplo, ganhos com aplicações que está rendendo legal, ganhos com dividendos frequentes todos os meses na sua conta e, claro, bonificações, não é, de investimentos feitos, por exemplo, né? Muitas vezes você comprando ações, as empresas elas bonificam você com mais ações em virtude da quantidade de ações que você já tem. E isso é oportunidades perdidas para você, que você precisa superar, tá certo? Você precisa superar. Nesse sentido, então eu trago aqui algumas maneiras para você, ou alguns passos para você começar a superar esse medo. Tá certo, pessoal? Botar isso para trás, esquecer, jogar fora esse medo e começar uma nova vida relativa às suas questões financeiras. E aí eu coloco esses passos, como você pode acompanhar agora, tá certo? O primeiro passo aí que a gente pode observar é, claro, reconhecer que o medo existe e que ele está te impedindo de progredir financeiramente. Claro, eu posso dizer, isso vai requerer de você um esforço extraordinário, né? De forma consciente e contínuo, tá certo? Mas, se você começar reconhecendo esse medo, esses medos, né? Você certamente vai começar a sua trajetória de superação. O segundo passo, naturalmente, é a educação financeira. Ela, pessoal, é determinante para a superação desses medos. Hoje, com a internet, o YouTube, o Instagram, né? Vários canais de educação financeira, e aí eu chamo a atenção para esse trabalho de educador financeiro que eu realizo nas redes, né? O propósito é ajudar essas pessoas, né? Ajudar todo brasileiro, toda brasileira a começar a sair da inércia, do medo, né? De fazer investimento, de fazer controle financeiro. Então, educação financeira. Eu tenho aí um site com todas as matérias relativas às aulas que estão no YouTube. Tem um canal do YouTube com aulas curtas, gente, 15 minutos, 10 minutos, 9 minutos. Isso não é nada, gente. Isso é rápido, ligeirinho. Terceiro passo, é preciso, então, começar a mudar os seus velhos hábitos de gastança, de descontrole, de medo e passar a planejar a sua vida financeira, tá certo? O quarto passo é buscar, se for o caso, apoio emocional e psicológico, né? Então, os profissionais da área de psicologia, essas pessoas, elas têm conhecimento da psicologia financeira, elas podem ajudar vocês. E como o quinto e último passo, eu chamo a atenção, não é? Eu estou aqui, sou especializado em finanças, tá certo? Então, procure orientação de especialistas em finanças e tente, portanto, dar um novo rumo para a sua vida financeira, ok? Então, esses são passos fundamentais, você pode encontrar outros, mas esses são os 5 passos, assim, mais importantes que toda pessoa que sofre com agorafobia financeira precisa começar a dar, tá certo? Muito bem, lembre-se, você é forte. Erga a sua cabeça, olhe para frente, determine as suas metas e vá atrás delas, tá?
Isso é muito importante. E eu gostaria de terminar com essas frases de Nelson Mandela, o líder sul-africano, grande responsável pelo fim do apartheid na África do Sul. Ele dizia: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. E dizia também: a pessoa corajosa não é aquela que não sente medo, mas a que supera esse medo. Então, pessoal, tá aí. Essa aula tão curtinha, com essas dicas, tá na hora, minha gente. Tá na hora de você dar esse passo importante para organizar a sua vida financeira, tá certo? Então lembre-se disso. Olha, gostaria de reforçar, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Essa aula é, na verdade, uma forma de te orientar, abrir seus olhos, educar você financeiramente. E eu peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, por favor. Né? Clique no sininho, né, para poder receber as notificações de cada aula nova. Compartilhe a nossa aula, deixe, né, o seu legal, por favor, eu peço a você. E olha só, esta aula agora que você está acabando de assistir tem uma matéria exatamente sobre esta aula lá no meu site, ou seja, no site controleseumoney.com.br. E olha, nos segue lá também no Instagram, @controleseumoney. Vai lá e nos acompanhe, porque a gente está sempre postando algo que motiva você a tomar atitudes positivas em relação ao seu dinheiro, tá bom? Então, muito obrigado. Eu agradeço profundamente por tudo, né, por essa sua paciência e até a próxima aula.